Vamos falar do mercado de trabalho agora? Toda quarta-feira a gente tem o privilégio de contar aqui com a participação da Ana Cantarelli, ela que é presidente da ABRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos, aqui em Pernambuco, e ela vai trazer dicas para a gente hoje sobre entrevista de emprego nesse período de pandemia. As empresas que estão contratando estão fazendo as entrevistas à distância. E aí, será que o fato de você estar em casa permite mesmo que você fique à vontade, que você fique tranquilo, que você não tenha as mesmas preocupações de uma entrevista presencial, uma entrevista cara a cara, pessoalmente? Confesso que eu fiquei com essa dúvida, hein? O que será que o entrevistador percebe quando ele está do outro lado dessa tela, que nem eu estou fazendo aqui com vocês agora, hein? Vamos conversar com a Ana Cantarelli, para ela poder justamente tirar essas dúvidas, né? Para quem vai fazer essas entrevistas de emprego hoje. Oi, Ana, tudo bom? Bem-vinda, boa noite. Oi, Isli, boa noite, querida. Tudo bem? Tudo, e você? Obrigada pelo convite, mais uma vez. Um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço, é um privilégio te ouvir. Ana, você fez entrevista de emprego nesse período? Contratou alguém nesse formato que a gente está fazendo aqui pela internet? Olha só, Isli, meu foco é trabalho de desenvolvimento, né? Então, eu trabalho praticamente só com treinamento e desenvolvimento. Então, eu não faço recrutamento e seleção como atividade de trabalho, mas participo exatamente por conta da BRH de muitos grupos, com muita gente que faz isso. E os desafios, assim como o Wilson falou a respeito das questões dos ajustes, acho que todos vivemos de alguma forma isso, né? E isso não foi privilégio do pessoal da área de educação. Mas, de qualquer forma, isso foi um desafio, como eu estava dizendo, de verdade foi. E aí, a área de recursos humanos também, e as consultorias, também tiveram que se reinventar. Porque eu lembro que a gente já tinha conversado anteriormente sobre o boom de crescimento que teve a área de tecnologia e a área de saúde. Embora a gente tenha tido uma retração em outros ambientes, mas a gente teve um crescimento em outras oportunidades de trabalho. Então, nada parou, as coisas continuaram acontecendo para essas organizações e para esses nichos. Então, de verdade, tem um desafio dentro disso. E, olha, existe todo um preparo, assim como existe para a educação, assim como existe para todas as outras áreas, como jornalismo e tantas outras, existe um preparo também. E precisa ser dos dois lados, Isli. Não somente de quem está recrutando, mas também, e talvez principalmente, de quem esteja do outro lado, que é o quem está sendo recrutado. Quem é que está vindo para a entrevista? Como é que esse profissional ele vem para essa entrevista? Então, tem algumas coisas que são muito importantes para você considerar quando você vai para uma entrevista de emprego online. E eu preciso dizer que elas vão continuar, viu, gente? Não vai ser somente porque elas estão agora nesse momento de pandemia. Muito provavelmente, Isli, a gente entendeu que isso encurta a distância, nós já entendemos também que isso facilita a vida, tanto do recrutador como do recrutado, do candidato. Nós sabemos tempo, né? Pois é. Como você colocou também, para alguns cargos, inclusive cargos bem operacionais, gente, é muito complexo. Às vezes as pessoas vão para as entrevistas e elas estão numa condição, digamos, de necessidade financeira que nem permite ter toda a disponibilidade de dinheiro, de financeiro, para estar andando daqui para pular, pegando Uber ou pegando ônibus, enfim. Isso é uma realidade que a gente tem no país. A gente não pode imaginar que isso não acontece. Isso acontece. Eu estava pensando nisso, porque para muita gente falta dinheiro mesmo, né? Principalmente quem está desempregado, né, Ana? Exatamente, isso. E a gente tem que considerar isso. Por que não facilitar, sabendo que a pessoa não vai precisar fazer o uso deste dinheiro para esse deslocamento? Isso é uma realidade que a gente precisa considerar. E mesmo para quem Ana. Não é? E para quem tem cargos, Isli, um pouco maiores, que não são exatamente nesse nível de dependência, também é um ponto importante essa questão. Aí tem o deslocamento, tem a facilidade de você entrar, como a gente está aqui, com muita facilidade. Eu estava minutos antes de entrar aqui, eu estava mediando um fórum sobre Lei Geral de Proteção de Dados que a BRH promoveu, e aí eu estava lá. Talvez se isso fosse presencial, não tivesse dado tempo de eu sair do hotel onde ia ser o evento, para chegar na TV para você me entrevistar. Talvez não desse tempo. O trânsito, por exemplo, né?
Só um exemplo simples, só esse exemplo já diz muito. O trânsito de Recife. Só isso, sem contar em nenhuma outra coisa, que tudo tivesse dado certo, só o trânsito já seria suficiente para ter um delay aí nesse tempo. Então, assim, existe sim a possibilidade disso se manter. Então, tem algumas dicas, sabe, Isli, que funcionam muito para esse momento da entrevista, do recrutamento online. A primeira Vamos coisa... lá, por exemplo, se você estivesse me entrevistando agora para uma vaga de trabalho, você ia prestar atenção aqui no que está ao meu redor, na minha casa? O que é que a gente chama de prestar atenção? Não é exatamente para ver se está arrumado ou desarrumado. A questão é que, muitas vezes, o que está ao seu redor atrapalha, inclusive, a sua própria concentração. Então, se você precisasse estar concentrado para, por exemplo, uma atividade de teste, existem testes que estão sendo feitos online, e você tem um tempo que é dado na plataforma X, que é a plataforma disponibilizada pela empresa, para você, online, responder aquilo ali. Tem um prazo temporal para você responder. Então, não é simplesmente você sentar e bater um papo. Isso a gente faz na live, é diferente. Quando você vai para uma entrevista de emprego, você precisa ter um nível de concentração. Então, é muito importante que você, de alguma forma, se isole, digamos assim. Então, procure um lugar mais tranquilo para você fazer isso. Eu sei que às vezes... se aqui a TV estivesse ligada, já seria uma coisa para me distrair, né? Completamente. Se tivesse, já seria uma coisa para lhe distrair. Pessoas passando atrás, não é? É que aqui, como você bem disse, isso aqui é super possível da gente fazer um papo desse jeito, porque aqui tem a informalidade, aqui o objetivo é outro. Então, as pessoas precisam entender que, embora esteja muito fácil eu falar com minha tia que está no interior, com meu pai que está no interior, pela videoconferência eu posso estar com meu cabelo amarrado, posso estar até de roupa íntima, se eu quiser, e tiver a disponibilidade para fazer isso com a pessoa que está lá, não tem nenhum problema disso. Ocorre que o emprego é diferente. Você está tendo um relacionamento profissional. Você precisa estar num ambiente que lhe permita ter essa concentração, como eu estava dizendo, precisa estar sabendo que naquele momento é um momento para você não ter interrupções. Então, por favor, se você vai estar no celular, você não vai poder estar olhando outra câmera. Desliga todos os outros aplicativos, fecha tudo, não responde o WhatsApp durante esse período, desliga o WhatsApp. Simples assim. Se você está aqui na tela, Isli, faz o contrário, isola o celular, entende? Porque você pode falar pela plataforma, como eu estou falando aqui com você no notebook ou no computador. Então, desliga o celular para que você não tenha nenhum tipo de interferência, porque se fosse presencial, você também não deveria. Imagino que você não vai... Era isso que eu ia te perguntar. É você ter o mesmo pensamento que você deveria ter se você fosse lá, no local, na sala da entrevistadora, da empresa. Da entrevistadora, a mesma coisa. Então, isso tem a ver também com cuidado com a roupa. Você não precisa estar formalmente, mas se, por exemplo, imaginando, é um escritório, vamos lá imaginar, é para um recrutamento para uma área de um escritório de advocacia. Você iria de jeans e camiseta? Não. Você iria, pelo menos, com a blusa de manga 3/4, você mulher, entendeu? Ou de manga comprida. Então, você precisa... a pessoa não está vendo se você está de saia, se você está de calça, mas esse espaço aqui, que está sendo da relação estabelecida com o recrutador, precisa estar transmitindo exatamente aquilo que você está sendo. Mas por exemplo, para o comércio, para o varejo, e essa é uma loja que presta, por exemplo, bijuterias, se for para mulherada, maquiagem. É claro que como é que você vai vender maquiagem se você não sabe se maquiar? Acho que é um bom começo para você pensar. Então, imagina que você estava do outro lado, se você iria contratar alguém assim. Então, você precisa ter uma maquiagem adequada para aquilo ali, ou uma bijuteria adequada para aquilo. Então, é a mesma ideia, basicamente a mesma ideia. É tentar pensar o que o entrevistador vai tirar de conclusões a seu respeito quando lhe vê, né, Ana? Exatamente, Isli. E isso tem a ver, então, com concentração, como eu disse, com a sua posição, e tem a ver com o que você vai dizer, porque você pode montar esse cenário aqui. Por exemplo, eu tive o cuidado de fechar a cortina que está aqui. Aqui do lado tem um prédio, esse aqui dá para a rua aqui, em Boa Viagem. Daqui a pouco tem barulho, tem tudo mais. Eu estou de fone, mas eu tive esse cuidado. Então, parece simples, mas use esse olhar, tenha os cuidados. E aí, esteja preparado para a entrevista, porque antes... qual era a única preocupação que você ia ter? Chegar na hora e fazer a sua entrevista.
Agora você tem que cuidar de tudo isso, ver conexão, ver qual é a plataforma que você vai usar. Teste antes. Por favor, peça antes o link da plataforma e teste. Não deixe para fazer isso em cima da hora, porque você pode perder o horário. Imagine que o recrutador tem, sei lá, 10 pessoas para ele recrutar, tudo com hora agendada. Ele não vai ficar simplesmente lhe esperando porque você não conseguiu. Pode ser até que ele use da empatia e peça de novo para você se reconectar. Mas você não precisa perder essa oportunidade, né? Não precisa arriscar tanto. Então, faça isso. Papel e lápis na mão, por favor, faça suas anotações, porque você não vai ter condição de ficar digitando no celular, entende? Você não Até você vai porque ter se você estiver digitando, pode passar a impressão de que você está se distraindo com outras coisas? Pode passar a impressão. Então, é importante que você faça esse registro para alguma pergunta. E tenha em mente uma questão, aqui não porque a plataforma é muito boa que você usa, então essa é uma plataforma espacial, porque é uma plataforma de streaming. Mas, no geral, as plataformas de reunião, elas têm um delay. Delay, todo mundo sabe, eu e você, do seu diretor, sabemos o que é o delay, né? Aquilo que quando a gente está à distância, né? Exatamente, aquilo que vocês, quando estão no estúdio, fazem a pergunta, e aí aparece para a gente em casa a tela lá do outro repórter com o microfone na mão esperando. Parado, ele está esperando mesmo, parado, ele está esperando, porque o som não chegou ainda para ele, né? Ele não recebeu a imagem. Então, pense que tem isso. E se eu pudesse dar uma dica final sobre essas questões, é assim, ó, preparou tudo isso, você precisa ir para uma entrevista. Vai estudar a história dessa organização que você está participando, dessa empresa. Vai procurar saber que empresa é essa, quanto tempo ela tem de mercado, o que é essa vaga. Na maioria das vezes as pessoas dizem, olha, é uma vaga, está lá na proposta, então a vaga é uma oportunidade para tal área ou para tal coisa. Aproveite esse momento, verifique quantas pessoas já participaram daquela seleção, o LinkedIn lhe diz isso. Prepare, inclusive, para perguntas do tipo, ok, quais são os seus pontos fracos? Já pensou que um recrutador pode lhe perguntar isso? Então, esteja preparado para responder. E aí eu tenho uma dica que funciona super bem. Tem 2 perguntas básicas, Isli, matadoras. Primeiro, me diga por que eu deveria lhe contratar. Boa, isso sempre tem essa pergunta, né? E o recrutador vai estar lhe observando o tempo inteiro. Todas as perguntas que ele fizer, ele está pensando, será que vale a pena eu contratar essa pessoa? Então, você precisa dizer, e aí, por favor, não diga que é somente pela remuneração e pelos benefícios da empresa. Nem diga somente que você está precisando. Mostre o quanto você pode contribuir para o desenvolvimento daquela organização. O quanto a sua experiência, valor, né? o seu valor, o quanto isso pode contribuir. E aquela pergunta de um ponto fraco, me diga um defeito seu, né? Essa é a pior de todas, né, não? É difícil, às vezes, falar, né, Isli? Então, a grande dica e a sacada da história, gente, é você falar do ponto de vista da maturidade do seu autoconhecimento. O que é isso? Diga que você tem noção dos seus pontos fracos, que você pode até enumerar. Não tem problema em você dizer 1 ou 2, até 3 pontos fracos. Isso não vai diminuir, nem vai tirar a sua vaga. Sério? Bom saber disso. Verdade. O que você precisa dizer é o que você está fazendo. Aí esse é o pedaço de autoconhecimento. Eu digo porque eu sei quais são os meus pontos fracos. Qual é a outra parte da história? É você dizer que você está se trabalhando para melhorar, para administrar o ponto fraco, para superar, que você já tem noção disso. Isso significa maturidade. Então, não negue seu ponto fraco, assuma, mas diga o quanto você está se trabalhando. Olha, meu ponto fraco é falar demais, eu sou prolixa falando, ok. Mas eu já estou me trabalhando, eu estou pegando feedback das pessoas com quem eu converso, minha madrinha é importante, está me ajudando, eu peguei um feedback do meu gestor da última empresa que eu trabalhei e pensei num plano de ação. Olha que maravilha, recrutador ama ouvir pessoas que querem se desenvolver. Pense sobre isso. Agora tem um detalhe, tem que ser verdadeiro, né? Não minta. É um ponto-chave isso, porque o entrevistador pegar na mentira é muito feio, né, Ana? Isli, tem mais, viu? Se essa pessoa fica na organização e mais adiante, essas questões que ele traz à tona como pontos de desenvolvimento não são percebidas pela organização,
entra num descrédito que é uma das piores coisas que a gente tem do ponto de vista de carreira. Porque às vezes a pessoa acha que está abafando para conseguir a vaga, tu está entendendo? E na verdade não é a melhor estratégia. Então, seja sincero. Se vende, né? Achando que vai. Gente, recrutador conhece bem perfil comportamental. Pense que ele faz isso todo dia. É como a gente querer ensinar a Isla a fazer entrevista. Ela faz isso há anos, faz isso super bem. Então, ela naturalmente ela pega com quem é o entrevistador que precisa ter uma paradinha se não fala demais, feito eu. Então, quem é o entrevistador? Quem é o entrevistador que se ela não puxar, o entrevistado, melhor dizendo, que se ela não puxar o entrevistado não entrega tudo que pode entregar. É isso, ela sabe fazer isso, o entrevistador sabe fazer isso, o recrutador sabe fazer isso também. Então, não minta, seja sincero na sua condução, é a melhor coisa que você tem para fazer. Ana, que maravilha, eu tenho certeza que um montão de gente vai ficar mais seguro, inclusive, depois de ouvir essas suas dicas. Que coisa boa, Ana, obrigada, viu? Imagina, querida, é um prazer, parabéns pelo novo horário, adorei, posso dizer, gostei muito, Gostou? acho que vai ser, gostei muito. Que bom, que bom. Gostei do seu Isli, posso feedback. então? Eu vou hoje aproveitar, sempre aproveito aqui. Hoje a gente mudou o horário da live, senão já estava em cima de eu entrar na live, se fosse o anterior. Exatamente porque as pessoas pediram esses novos horários pelos ajustes. Então, Que bom. hoje, 20h30, a gente, 8h30 da noite, a gente vai falar sobre liderança positiva, um olhar bem moderno sobre essas questões ligadas à psicologia positiva, que vale uma conversa depois só sobre essa história, viu, Isli? Vamos agendar. Pode ser nosso papo da semana que vem, então. Opa, já me interessei. Pode ser sim. Vai ser um prazer, viu? Hoje, 20h30, espero todo mundo lá. Um beijo, pessoal. Obrigada, Isli. Um beijo. Estarei lá, viu? Estarei lá.